Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu estava sendo cúmplice de uma coisa horrível. Tinha levado 2 facadas sobre cicatrizes que ele tinha. Como tirar próprio filho? Márcia, idade 54 anos, profissão esteticista e dona de brechó. Para minha sorte, o meu caso só durou 4 meses, mas ele mora aqui no Brasil há 10 anos e na minha cidade. Eu moro em Cachoeirinha do Itapemirim, Espírito Santo, e ele continua aqui, solto. Por isso, eu fiz questão de vir avisar e contar para vocês, assim que eu soube que esse canal dava a oportunidade das mulheres falarem e até deixarem detalhes para alertar outras. Esse homem, ele tem um perfil bem característico para abordar mulheres, óbvio que na internet. Eu conheci ele num site de relacionamento há mais ou menos 1 ano atrás. E eu vou tentar deixar alguns detalhes aqui para vocês entenderem não só dele, mas como outros homens fazem. A maioria mente. Primeiro, ele tem uma conta no TikTok aonde só tem fotos, não tem vídeos. E frases são escritas lá num modo de valorizar e motivar as mulheres. Tarkan, idade 54 anos, profissão ambulante, vende comida turca. Algumas das frases que ele escreve são: a cada mulher que você maltrata hoje e não dá o seu valor, amanhã pode estar nos seus pensamentos, mas nos braços de outro. Na minha opinião, a coisa mais linda do mundo é se apaixonar pela pessoa certa. As frases têm um português certíssimo, com fotos dele. Só que, na verdade, ele não fala e não escreve o português direito. Eu percebi que ele era turco. E também percebi, conversando com ele, que na verdade ele não fala e não escreve o português direito. Aquelas frases lá na conta do TikTok são frases montadas que ele copia e cola. 3 dias conversando com ele pelo WhatsApp e eu decidi parar. Pensei até em bloquear, porque eu achei que tinha alguma coisa errada. As fotos que ele postava lá no TikTok pareciam ser de um homem mais velho do que ele era. Eu acho que ele tentava mexer muito em filtro, cor e brilho, e aí parecia um cara diferente do cara que eu tava conversando no WhatsApp. Ele me questionou um dia por que eu parei, né, de falar com ele. Não bloqueei, mas só parei. E aí eu falei, olha, suas fotos são muito diferentes do aplicativo, eu acho que não é a mesma pessoa. Eu não sei se ele ficou bravo ou se ele não entendeu, eu sei que ele também parou de falar comigo. Mas eu ainda acompanhava ele postava muitos pratos feitos e aquilo me chamava a atenção. Até que um dia eu vi num post que ele tinha sido roubado. E eu resolvi lá dar uma palavra de apoio para ele. Foi quando ele me perguntou se eu ainda estava no aplicativo, se eu já estava com alguém, e eu disse que eu tinha desistido dessa história. Então ele começou a conversar comigo mais e mais. E começaram a aparecer os convites de encontro. Primeiro foi para um churrasco de uns amigos que eu neguei, porque eu nunca tinha visto ele na vida, como que eu ia encontrar com ele num lugar que eu nem sabia onde era. Depois ele me convidou para um restaurante. Ele começou a correr atrás de querer isso mesmo, sabe? E eu falava que não tinha como eu confiar nele, e ele, não, mas você vai confiar em mim, a gente tá aqui para isso, eu não vou desistir de você. E cada vez mais falando e tentando me mostrar coisas para que eu confiasse. Eu tinha acabado de sair de um casamento abusivo, que eu vivi por 22 anos. Eu tive que fazer vários tratamentos para reconstruir o meu emocional. Fui para psiquiatra, psicóloga até hoje, e eu não entendia como eu tinha deixado o pai das minhas filhas destruir o meu emocional, minha autoestima, a minha saúde física e mental. Então, assim, eu não tinha como, naquele momento, eu confiar. Eu parei de viver a minha vida depois desse divórcio por 1 ano, assim, eu fiquei como zumbi. E naquele momento que eu tava conversando com aquele turco, eu tava tentando alguma coisa ligada a se relacionar.
Porque com meu ex-marido, eu tentava arrumar trabalho e ele não me deixava crescer profissionalmente e fazer nada. Eu tinha só que cuidar das crianças. Voltando pra época, depois disso, eu já tava mais pronta e tava até conhecendo um peguete, que era só ficante. Por quê? Porque ele era 20 anos mais novo que eu. E não seria muito certo na minha cabeça assumir isso pra todo mundo. Na verdade, a gente era um escape um pro outro. Era muito animado, muito divertido. Mas assim, eu não queria assumir aquilo, até porque eu não queria lidar com as cobranças de ficarem olhando e falando: ai, você tá com um cara que parece seu filho, que parece seu genro, de tão novo. Então era uma coisa bem leve, sabe? A gente ficava assim quando dava e era só isso. Voltando ao turco, eu cedi um pouco e resolvi marcar numa pizzaria bem movimentada da cidade. E depois eu desmarquei, porque eu não sabia se era isso que eu queria. E a minha amiga, minha irmã, todo mundo incentivando: vai conhecer. Bom, eu cedi. E a gente marcou numa pizzaria. Eu tava bem nervosa, ansiosa, fui de Uber. Achei que ele ia de Uber também, mas ele chegou lá de carro. E era um carro bom. E ele tava muito bem vestido. Uma pose, assim, de cara de classe média para um pouco mais. Bom, ele me levou em casa e nesse dia minha filha não estava em casa, estava dormindo na casa do pai, mas ele ficou meio assim, sabe, que querendo empurrar para entrar. Eu falei que não, que era melhor não, mas mostrei o meu comércio, né, que era coligado com a casa. A gente se beijou, ele quis, né, já soltar umas mãos, eu falei não, vamos pôr um limite aí. E ok, ele foi embora. Já chegando na casa dele, ele me mandou mensagem que queria marcar um outro encontro. Eu fiquei meio assim porque eu olhava pra ele e eu lembrava do meu ex. Só que ao mesmo tempo eu já tava ignorando os pedidos de encontro do meu peguete, porque eu tava interessada nesse turco. Só que também era complicado falar com ele porque às vezes não dava pra entender o que ele falava, era muito errado o português dele. E aí eu falei, bom, você pode me ensinar a sua língua? De repente fica mais fácil a gente trocar palavras em turco também. E aí a gente foi nessa confusão toda, tentando se comunicar. Entenda, dá pra entender, dá pra assimilar o português dele, mas a forma de conjugar ainda é um pouco perdida. E também era uma oportunidade de eu aprender coisas em turco. Ok, aceitei, a gente foi pra pizzaria e lógico que depois disso a gente teve a nossa primeira relação. Adorei o brinquedo dele. Não gostei do beijo, mas do brinquedo eu gostei. Eita! Antes de ir embora, como todo turco dramático, que eu já sabia que era, ele soltou um: você é meu. E foi embora. Chegando na casa dele, ele resolveu abrir a história de vida dele. Confessou que já tinha casado com uma outra brasileira aqui no Brasil, que foi assim que ele conseguiu a cidadania. E depois ele se separou, mas que ela era uma pessoa muito boa, muito amiga, que apesar disso ele tinha se metido em ciladas com outras mulheres. Até aí tava tudo bem o papo. O primeiro susto veio quando ele falou que ele tinha mandado a esposa dele abortar 2 filhos, porque ele não queria perder a liberdade dele. Sabe quando você pega o ar assim de uma vez? Eu falei, gente, mas ele me disse que ele é muçulmano. Meu Deus, ele é muçulmano e matou 2 filhos. Ele não acredita em Deus. Antes, fosse só isso. Mas foi ficando pior. Eu fiquei assustada e cada vez mais assustada e cada vez mais distante, fui me afastando, e ele falando que não queria uma aventura, que queria alguma coisa mais séria, mas eu não tirava essa questão do aborto da minha cabeça. Até que eu fui na cabeça de uma amiga que me falou que, na verdade, lá na Turquia, o aborto é legalizado, então que era uma questão cultural fazer. Desde que o marido autorizasse, estava tudo bem. Então era mais uma questão cultural do que qualquer outra coisa. Eu ignorei tudo isso e fui para um outro encontro com ele. E eu já estava me achando a vacinada sobre esses homens malandros.
Nesse terceiro encontro, ele apareceu de Uber. E aí eu olhei e falei, ué, mas cadê o carro? Ele falou que o carro tinha quebrado e que ia, acho que demorar uns 40 dias para consertar. Minha antena subiu de que ali tinha uma mentira, mas eu passei por cima dessa mentira também. Bom, ele ia na minha casa só na hora de dormir mesmo. Porque eu não queria que ele ficasse lá enquanto a minha filha tivesse. Ele não aceitou muito bem isso, mas foi assim que estava acontecendo. E começaram os controles. Os controles que me deixavam em descontrole, porque era aonde você tá, como é que você tá, por que você deu boa noite e ainda continua online, você já tá dormindo, me manda foto do que você tá fazendo, me manda um vídeo porque eu não tô acreditando na foto, escreve direito o que tá acontecendo porque você tá mentindo, entre várias dúvidas, questionamentos e pressões que foram aumentando com o tempo. Se enrolava todo com o carro. Uma hora o carro estava pronto, outra hora o carro bateu de novo, ia sair um pouco antes do prazo, depois não ia sair. Um dia eu estava numa lanchonete com a minha filha e ele ficou atazanando o tempo inteiro, que era foto de não sei o que, queria foto de não sei o que, foto de lado, e foto da placa da lanchonete, enfim. Foi tanta pressão que eu acabei terminando. Ele ficou louco e começou a correr mais atrás de mim e falar que a gente tinha que casar. Eu expliquei pra ele que não tinha como a gente casar porque eu ainda não era divorciada no papel do meu ex-marido. E ele falou que não se importava, que a gente podia casar na mesquita, que era o que mais importava pra ele. Eu tinha trauma de casamento, pra mim casamento era uma coisa muito séria. Eu falei que não podia ser assim. Eu sei que foi tanta pressão e eu acabei voltando. A gente acabou ficando junto de novo. Dessa vez eu acabei apresentando ele para minha filha e postando uma foto nossa no Facebook, porque desse jeito, quando eu fazia essas coisas, ele se sentia um pouco mais seguro e ficava mais calmo sobre me cobrar de tanta coisa que eu já estava ficando sem paciência. Ele me apresentou para os amigos, disse que isso era uma forma de dizer que estava tudo sério, porque ele só mostraria uma mulher que ele confiasse para esses amigos dele. Só que as contradições iam aumentando e ele começou a me mandar link de roupas e coisas que ele queria, e ele fazia de um jeito que eu não sei explicar como, mas quando eu via, eu já tinha comprado e mandado para ele, que era o que ele queria. Ele mandava o link pedindo uma opinião. Ai, o que você acha disso? O que você acha disso? Ah, mas agora eu não posso, eu não sei. E aí, quando eu via, eu já tinha mandado um presente para ele pelas coisas que ele falava e envolvia. A gente só tinha 2 meses juntos e o primeiro Eu Te Amo saiu quando eu mandei um presente. Eu lembro que eu falei pra ele, isso é muito cedo, né? E ele falou, não, mas turco não olha o tempo, turco olha o coração. Isso começou a virar um ioiô. A gente terminava e voltava. Ele vinha com flores, chocolates, dormia de conchinha, que eu amava quando ele fazia isso, pra gente assistir Netflix. E aí eu fui me apegando. Eu dizia sim, depois eu dizia não. Eu me sentia protegida com ele, eu me sentia amada, mas eu não aguentava as cobranças. Foi aí que eu descobri que o carro era, na verdade, do amigo dele, porque nesse tempo eu esqueci de falar que quando ele não ia de Uber, o amigo dele que levava ele com um carro, um outro carro, mas que ele soltou, porque ele era assim, do nada ele soltava uma coisa totalmente ao contrário do que ele já tinha falado. E aí dava para entender que aquilo fazia mais sentido do que aquilo que ele estava realmente reforçando há vários dias. Nesse caso, ele falou que ele estava comprando o carro do amigo dele, mas que depois ele desistiu. Ele desistiu do combinado e devolveu o carro, então que agora ele não tinha mais carro. Mas o tempo inteiro eu percebi que o carro não era dele, era só para me impressionar. A possessividade dele chegou em um limite que eu comecei a ficar depressiva e tomar remédios para controlar isso. Eu tava sentindo toda aquela depressão que eu tinha lá no casamento anterior voltando dentro de mim. E o que eu fiz foi ajoelhar, rezar e pedir, Deus, por favor, se tiver alguma coisa de errado nesse homem, se tiver alguma coisa de errado nessa situação, como algumas pessoas da minha família já estão falando, como as minhas amigas já estão falando, por favor, mostra pra mim. Até que num papo totalmente tranquilo, eu lembrei, comecei a questionar sobre cicatrizes que ele tinha. E que ele disse que ia me mostrar algumas que eu não tinha percebido. E eu perguntei o porquê dessas cicatrizes.
Ele me falou que tinha participado de uma briga na Turquia. Ele tinha bebido muito e tinha levado 2 facadas do próprio amigo. E aí eu falei, mas esse amigo tá preso? Você denunciou ele? O que aconteceu? E ele falou um não frio e rápido. E eu falei, como assim? É crime. Como assim você não denunciou o seu amigo? Ele disse que era perigoso e que não deveria falar essas coisas pelo telefone. Que talvez desse algum problema, alguém estivesse escutando. Eu pensei, mas, gente, no Brasil não se tem escutas. Será que na Turquia tem? E foi explicado para mim, pessoalmente, de uma forma natural e fria, que ele matou o amigo. Por isso que ele não denunciou. Naquele encontro, eu fiquei com medo de perguntar qualquer outra coisa e ficar sabendo de mais coisas da qual depois ele poderia me pressionar e até, sei lá, me prender para eu não falar para mais ninguém, porque ali eu estava sendo cúmplice. Eu estava sendo cúmplice de uma coisa horrível. Eu não queria que ele me falasse mais nada, mais nenhuma informação. Eu fiquei em choque. Eu só queria parar de falar com ele e eu não sei, me deu uma coisa de que eu deveria pesquisar mais, porque tinha mais coisa. Sozinha, eu resolvi pesquisar sobre a ex-esposa brasileira. E com a ajuda de uma prima minha, eu consegui achar o Facebook e não só o primeiro nome dela, mas o sobrenome. E quando eu joguei no site Jus Brasil, aqui no Brasil, tinha uma ocorrência policial, um processo aberto pela ex-esposa dele com acusação da Lei Maria da Penha. O nome dele é um nome incomum, então foi fácil de localizar. Logo eu já liguei o porquê que ele nunca voltou para a Turquia e nem falava sobre isso e desconversava, porque talvez ele não pudesse mais voltar para lá. Talvez ele tivesse vindo fugido mesmo. Afinal, ele matou um homem. Sempre julguei muito mulheres que ficavam com criminosos, que iam na cadeia. Eu sempre tive pavor disso. Mas eu tenho que confessar, Laika, que mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda fui em um outro encontro com ele, sem tocar nesses assuntos. Eu não sei explicar por que eu fiz isso. Eu fiquei triste, eu me sentia sozinha, eu gostava da companhia dele. Eu não sei se foi impulso. E nesse encontro ele ainda me confessou de que ele não tinha só uma esposa lá na Turquia. E que, infelizmente, ele não podia fazer nada sobre isso porque ele não poderia voltar. Eu comecei a pensar sobre o risco que eu estava correndo, sobre o risco que eu estava colocando a minha filha, sobre como eu podia gostar e ainda encontrar alguém que tinha confessado de forma tão tranquila e friamente ações brutais, como tirar próprio filho, como fazer isso com um próprio amigo. Eu consegui encerrar tudo pelo telefone. E ele ainda falou que ele já sabia que isso ia acontecer, porque ele estava acostumado com mulheres abandonarem ele e ferir o seu coração. Eu ainda gosto dele, mas além da cultura e de tudo ser muito diferente, eu não quero deixar nenhum rastro de violência na minha família. Nem sempre é possível saber sobre o passado da maioria dos estrangeiros que estão aqui no Brasil. E se não tivesse a primeira esposa brasileira?
o que a Márcia teria passado. Você sentiu segurança quando a Márcia fala que encerrou tudo e que não vai mais encontrar com ele? O que pode fazer uma mulher livre, pronta para viver de novo, que já passou por frustrações, que não deseja mais sentir nenhum pingo da situação, pensar ainda em se conectar com um homem de ações tão brutais? Um perfil com fotos de um homem mais velho, garanhão e charmoso, com frases prontas, que atraem brasileiras como um imã, que encantam com tanto elogio, amor, educação e simpatia, está cheio de comentários de brasileiras que não se importam de quando se conectam de verdade com esse homem, percebem que ele não consegue nem falar o português com mais de 10 anos de vivência no Brasil. Porque nós mulheres achamos que não temos o poder de escolha de algo melhor e aceitamos qualquer coisa sem se questionar ou até mesmo sem parar um minuto e perceber que aquilo é muito pouco. Deixem a reflexão nos comentários e até a próxima história do canal.